paz do Senhor, eu sou o Paulo Enguernhardt. Nós estamos aqui em mais um vídeo da Palavra em Foco. Nesse vídeo eu gostaria de estar abordando concernente ao tema Não deixe a igreja corromper a sua igreja. Nós estamos percebendo que há uma corrupção geral, tanto na família quanto na sociedade e infelizmente dentro de muitas denominações. Existem pessoas que estão desanimadas de ir para suas denominações, de participar de um culto, de ir para a igreja. E eles estão pensando que podem servir ao Senhor dentro de suas casas. Por quê? Porque estão literalmente decepcionadas. Nesse vídeo eu gostaria de estar abordando concernente a essa questão. Não deixe a igreja corromper a sua igreja. Você sabia que o Senhor Jesus, ele profetiza, ele lança uma palavra, que essa palavra ela tem se cumprido entre nós? É de Mateus capítulo 24, versículo 12, em que o Senhor ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que me chama a atenção no termo muitos é que no original do grego, esse termo ele é tradução da expressão quase todos. Então vamos tirar muitos e colocar quase todos. Olha o que o Senhor Jesus ele está dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O apóstolo Paulo, narrando concernente a essa corrupção geral, ele diz no capítulo 3 e no versículo 2 de 1 Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Se nós analisarmos a família, a sociedade e muitas denominações, nós vamos entender que a profecia de Judas, versículo 11, tem se cumprido nos nossos dias. Tem se cumprido nos nossos dias, em que ele fala sobre características de três homens, a iniquidade de três homens: Caim, movido por inveja; Balaão, movido pela avareza; e Coré, movido pela rebelião, pela rebeldia, o não respeitar a autoridade espiritual. Nós estamos vendo e percebendo que muitas igrejas elas têm sido dominadas por esse tipo de corrupção: invejas, porfias, dissensões, avareza, onde se fala mais sobre o terreno do que sobre o espiritual, e também sobre a grande questão das múltiplas divisões que estão havendo dentro de muitas igrejas. Cada dia que passa, mais igrejas, instituição, elas são abertas. Você sabia que na República Federativa do Brasil, nos 27 estados, existem cerca de 30 mil denominações? 30 mil denominações. Essas são registradas. Tirando, vamos usar um português bem claro aqui, as que são clandestinas, que abrem. De repente, é alguém que não concorda com o pensamento de um líder, que não concorda com o sistema da instituição. Então o que eles fazem? Eles vão montando igrejas, vão abrindo igrejas, e com isso nós vamos vendo uma onda avassaladora de heresias. Muitas, até mesmo igrejas, têm se tornado seitas. Então, a grande questão aqui é que nós precisamos de entender a igreja dentro de dois pontos, de duas visões, de duas grandes perspectivas. Você sabia que Deus ele olha para a igreja e vê simplesmente uma igreja? Mas quando nós olhamos para a igreja, nós conseguimos visualizar mais de uma igreja. Então, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a igreja instituição e a igreja mística. O que vem a ser a igreja instituição? A igreja instituição era literalmente um sistema em que o homem ele pensa e ele faz. A igreja institucionalizada ela é fundamentada por pensamentos do homem. Não que o homem governe, mas o homem ele pode pensar concernente à igreja e instituição. Como que, por exemplo, nós falamos que existe mais de 30 mil denominações. Cada uma dessas denominações, elas têm uma liturgia diferente no culto, elas têm costumes diferentes. Existem igrejas que cantam hinos da harpa cristã. Existem igrejas que não cantam hinos da harpa cristã. Existem igrejas que a mulher pode usar saia, tem que usar saia. Outras que a mulher pode usar calça. Não necessariamente precisa
de usar saia. Existem igrejas que a mulher pode cortar o cabelo, outras que não pode cortar o cabelo. E essas regras, esses costumes são estabelecidos pela mente do homem, pelo pensamento do homem. Então, a igreja institucionalizada, ela tem uma ação absoluta do próprio homem, um governo do próprio homem, em que ele dita as leis e ele também manifesta as regras que ele quer que tenha dentro da igreja. E com isso, existe uma grande diversidade de pensamentos. Nós precisamos de entender e compreender uma coisa: a igreja institucionalizada, ela não pode pensar, uma igreja institucionalizada, ela não pode pressupor que ela é melhor do que outra igreja. Por quê? Porque senão ela vai cair no vil pensamento da arrogância. E o que me chama a atenção na palavra arrogância é que arrogância significa um orgulho exagerado. Existem denominações, existem líderes que pressupõem que a sua igreja é melhor do que as outras. Eles maximizam o poder dos costumes, o poder da liturgia, dos cultos que eles oferecem a Deus. Só que nós precisamos de entender que muitas instituições, elas têm perdido a credibilidade na sociedade. Por quê? Elas estão cometendo alguns erros que têm gerado escândalo no meio da sociedade. A Bíblia Sagrada nos informa em Lucas, no capítulo 17 e no versículo de número 1, que é necessário que ocorram os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vier. A palavrinha ai, ela significa maldito. Então olha o que o Senhor está dizendo. A liderança, as denominações que fazem com que aconteçam escândalos no meio da sociedade, se torna maldito. Esses malditos, eles vão participar do contexto de Mateus capítulo 7, versículo de número 21, em que Jesus ele diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Existem muitas igrejas, instituições, que Deus ele não conhece, que Deus ele nem está preocupado com o que está acontecendo dentro dessas instituições, porque a presença dele já passou há muito tempo. Quando que uma igreja, instituição, ela perde a presença de Deus? Ela perde o foco da presença de Deus quando ela deixa de ser bíblica. Uma igreja, instituição, ela perde a presença de Deus quando ela perde os valores e os princípios bíblicos e espirituais. Você sabia que a igreja ela tem que ser totalmente fundamentada nos princípios da palavra de Deus? A igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja que cresceu assustadoramente porque eles tinham consigo, eles carregavam dentro de si essa grande questão de guardar os princípios bíblicos. No entanto, quando você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e no versículo de número 42, a Bíblia Sagrada nos informa que os novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina no original do grego é ensinamentos. Então vamos tirar a doutrina e colocar ensinamentos? Olha o que está escrito. E eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos não era um ensinamento aprendido por homens. O ensinamento dos apóstolos era o ensinamento que eles galgaram na própria presença do Senhor Jesus. Eles aprenderam com o próprio Senhor Jesus. Então, nós precisamos de atentar com mais clareza para essa grande verdade. A igreja, por mais que seja uma instituição que tenha ali um pensamento do homem, um costume do homem, ela precisa de ser totalmente fundamentada na palavra de Deus, nos princípios bíblicos da palavra do Senhor Jesus. E nós encontramos na Bíblia a igreja, essa verdade de uma igreja institucionalizada, em que o homem pensou e logo ele fez. Quer ver? Olha o exemplo. Atos capítulo 15, no versículo de número 29, a Bíblia Sagrada nos informa que houve uma grande dissensão de pensamento entre a igreja de Pedro, que era a igreja judia, e a igreja de Paulo, a igreja gentílica. Os judeus eles não aceitavam que os gentios se convertessem ao cristianismo e não se circuncidassem e não guardassem a lei. Então Paulo e Pedro eles se unem em um concílio e toda a liderança da igreja chega a um consenso, a um pensamento para que os dois focos, a igreja gentílica e a igreja judia, andassem, crescendo,
andassem unidas e sempre crescendo no reino de Deus. Ali nós vemos que o primeiro concílio da igreja foi um concílio de institucionalização de algo que eles pressuporam: opa, isso aqui é bom, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para conciliar, dá para andar juntos. Nós vamos entender essa questão da igreja institucionalizada também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 26, em que a Bíblia Sagrada nos informa que o ministério apostólico deveria de ser um ministério constituído de 12 discípulos, 12 apóstolos. Porém, Judas havia suicidado. Então, o que Pedro faz? Ele lança sorte, e a sorte cai sobre Matias. Nós bem sabemos que o 12º lugar era do apóstolo Paulo, porém, o homem governando a instituição, ele logo colocou Matias, alguém que o Espírito do Senhor ele não havia escolhido. Então, nós precisamos de levar em consideração essa questão. O homem ele pode colocar os seus dogmas, o homem pode colocar os seus princípios, porém ele não pode deixar de apregoar a autoridade bíblica, porque quando a autoridade bíblica ela é desvinculada da instituição, logo a instituição ela é desligada no reino dos céus. A Bíblia Sagrada nos informa em Mateus, no capítulo 18, no versículo de número 18, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Uma igreja instituição, ela pode ser desligada do céu quando ela deixa os princípios da palavra, quando ela deixa a presença do Espírito Santo. E quando a igreja institucional ela deixa os princípios bíblicos, sabe quem sofre o dano, quem sofre a pena? É a igreja mística. E é sobre essa igreja mística que eu gostaria de falar nesse momento. Quando nós usamos o termo místico, nós estamos relatando acerca do contato que a alma pode ter com o divino. Quando nós falamos de algo místico, nós falamos do contato que o homem tem com aquilo que é divino, com o ser humano e Deus. Então, quando nós falamos da igreja mística, nós estamos falando que eu e você, nós somos uma igreja plena, nascida dentro do coração de Deus. Existem pessoas que pressupõem que Deus habita dentro dos templos, mas na verdade Deus não habita no templo. Deus não habita no templo da Assembleia de Deus, ou no templo da Deus é Amor, das igrejas batistas, do Evangelho Quadrangular. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A Bíblia Sagrada nos informa em Atos, no capítulo 17, no versículo 24, que quando o apóstolo Paulo ele está na cidade de Atenas, e ele percebe que há um altar erigido, escrito ao Deus desconhecido, ele usa a seguinte palavra: o Senhor que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de um templo feito por suas próprias mãos. Quem é esse templo? Eu e você. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16: ora, porventura vocês não sabiam que sois templos do Espírito Santo? Quando o Senhor ele olha para a igreja, ele não vê a denominação. Quando o Senhor olha para a igreja, ele não vê a instituição. Ele não vê o governo do homem. Ele vê a minha vida e a sua vida. Nós como templos do Espírito Santo. Existe uma profecia concernente a essa questão do templo que nós encontramos em Isaías no capítulo 7 e no versículo de número 14, em que o profeta ele diz: porque eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Esse nome Emanuel no original do hebraico, sabe o que significa? Deus dentro do homem. Então o Senhor ele está profetizando ali no livro de Isaías que ele moraria dentro do ser humano, que ele habitaria dentro do ser humano e não habitaria nas quatro paredes do templo, da igreja institucionalizada. Com base nisso, eu quero agora explicar o porquê do tema: não deixe a igreja corromper a sua igreja. Talvez você não queira mais ir no culto na sua igreja. Por quê? Porque você vê e percebe que coisas erradas estão acontecendo. E quando você deixa de ir no culto para glorificar o nome do Senhor, reconhecer o Senhor como seu Salvador,
você deixa de ir para o culto, você está prejudicando a você mesmo. Porque você, como templo do Espírito Santo, você não pode congregar dentro da sua casa. Por quê? Porque na ótica divina, a igreja plena é uma igreja que é um corpo, em que cada membro está no seu devido lugar. Tenta imaginar, você como membro do corpo. Se você sai do corpo, logo você adoece e apodrece. A grande realidade é essa. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, que nós somos um corpo. E nesse corpo, cada um tem a sua determinada função. Então entenda uma coisa, eu e você só podemos ser edificados, eu e você só podemos receber estrutura quando nós nos ligamos ao corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. E Jesus como cabeça, ele pensa. E Jesus como cabeça, ele fala. E Jesus como cabeça, ele ouve. E Jesus como cabeça, ele sente. Não deixe de congregar por conta de algum escândalo, por conta de alguma coisa que você não concorda dentro da instituição que você serve ao Senhor Jesus. Porque você vai estar prejudicando a você mesmo. Existem dois grandes propósitos para o cristão ele estar unido com os irmãos em uma assembleia geral para glorificar a Deus. Esses dois propósitos e objetivos nós encontramos no Salmo 27, versículo 4, em que o salmista Davi ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Então, quando eu e você nos unimos em um só corpo com os nossos irmãos, nós estamos vivenciando esses dois propósitos, contemplando a formosura do Senhor, que literalmente é louvar e adorar. E o segundo propósito é aprender no santo templo. Ninguém aprende ficando em casa. Ninguém aprende deixando de participar do culto. Ninguém aprende deixando de participar das reuniões. Nós temos esse grande objetivo de não olhar para os escândalos, antes olhar para o Senhor. Você sabia que Deus, na sua onisciência, no seu grande poder, ele já sabia que a igreja institucionalizada, ela se corromperia. Então ele deixa pelo menos duas passagens para nós, e as quais eu gostaria de citar para você, que nós precisamos de vivenciar. Primeira, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olha o que está escrito, que nós devemos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E segundo, Isaías 45 e 22, em que o profeta ele diz: olhai para mim, diz o Senhor, e vocês serão salvos, e vós sereis salvos. Não olhe para o homem, porque o homem é cheio de falhas, é cheio de erros. Aprender uma coisa: igreja não é um museu para santos. A igreja é um hospital para pecadores. A igreja é um hospital para pecadores. Às vezes você pode conhecer alguém que julga demais, que critica demais a igreja, porque há corrupção na igreja. Mas entenda e aprenda uma coisa: a corrupção não começa na igreja, a corrupção começa em mim e a corrupção começa em você. Pelo fato de muitos serem críticos em demasia, eles vão se afastando do corpo, vão se afastando do poder da unidade, e com isso vão se tornando pessoas mais vulneráveis aos ataques do diabo. Entenda e aprenda uma coisa: juntos nós somos mais fortes. Então, você como igreja, busque sua edificação. Você como igreja que é considerada nos céus, a igreja que o Senhor tem compromisso é a igreja que você faz parte. Busque a edificação, busque conhecer mais a palavra, ore um pouco mais. E quando você perceber e entender que a corrupção está querendo corromper a você como igreja, ore em favor da sua instituição e em favor da sua liderança. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, visite o nosso canal, se inscreva em nosso canal e deixe lá sua opinião, sua sugestão de temas. Nós já temos alguns temas para poder estar gravando vídeos aqui, e em breve estaremos aí de volta, se Deus quiser. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.